Estamos de volta para dar seguimento ao nosso primeiro vídeo em que nós apresentamos o clube de argumentação. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura avaliativa, aliás, a estrutura de funcionamento e de avaliação do projeto integrador. Muito bem. Então vocês já viram as 5 fases desse projeto clube de argumentação. Já sabem quem são as pessoas que vão participar e darão suporte para essas atividades do semestre. E, obviamente, agora a gente precisa entender um pouquinho mais sobre essa sistemática. Muito bem. Talvez a primeira pergunta que surja seja: Fred, como vai ser esse debate? Meu Deus, até chegar lá, será que eu vou estar preparado? Vai! Você vai estar preparado. Com muito carinho, nós teremos aí 60 dias de preparação. Leve a sério. Participe das propostas, se dedique. Se tiver dúvida, se tiver qualquer tipo de problema, nos procure. Não sofra calado. Eu costumo dizer isso para todos os meus alunos. Não sofra calado. Você não está sozinho, estamos todos aqui no mesmo barco e podemos nos ajudar. Então, qualquer dificuldade, entrem em contato. Cada sala vai ter um grupo, por exemplo, de WhatsApp, como meio de comunicação. Comigo inserido, então tomem cuidado, hein? Vou estar no grupo aí, vou estar dando uma vigiada. Mas estarei no grupo. Então, por favor, entrem em contato com a menor dificuldade que tiverem. Mas, obviamente, será um grupo para comunicações sérias, relevantes para os objetos e objetivos do clube de argumentação. Muito bem. Então, depois desses 60 dias de preparação, em que nós teremos um suporte conteudista na primeira fase e de suporte prático na segunda fase, você já vai estar um pouco mais habilitado para começar, para iniciar os debates. Esses debates serão acompanhados por tutores. Cada sala vai ter, no dia do debate específico, um tutor que vai acompanhar por videoconferência, né? Porque esses debates serão por videoconferência, a atividade das duplas. E, obviamente, há um sistema pré-definido com tempo de argumentação. Como funciona? Então, nós temos uma dupla em que um dos membros faz a apresentação do tema no tempo de 3 minutos. Não se preocupem em assinalar isso, porque tudo isso faz parte do nosso regulamento, toda essa sistemática está lá. Não há necessidade de anotar isso. Só estou explicando para que vocês possam perceber que a estrutura é simples e ela está bem organizada. Então, dessa dupla, um participante, o primeiro membro, faz a apresentação do tema, indicando qual é a sistemática, qual é a discussão que se tem sobre o tema, sobre o caso. Na verdade, serão sobre casos que vocês vão debater. E terá que fazer isso em até 3 minutos. Obviamente, ele não deve passar desse tempo, porque o critério avaliativo leva em conta a obediência ao tempo. Assim que ele terminar, o tutor vai passar a palavra para o primeiro membro da dupla adversária, que também fará a apresentação do tema sob a ótica daquela dupla. Como assim, Fred? A ideia, pessoal, é que cada dupla defenda uma posição, defenda um posicionamento sobre aquele tema. Então, uma turma será a tese, vai defender aquele tema, vai defender aquela posição, e a outra turma, a outra dupla, será a antítese, ou a antitese, será a oposição. Eles vão ser contrários àquela solução, àquele caso. E, obviamente, devem apresentar, então, os seus argumentos. Nessa apresentação de 3 minutos para cada primeiro membro, eles fazem a apresentação dos temas do debate. Depois disso, cada um da turma faz uma pergunta para cada um da outra turma. Então, membro 1 pergunta para um dos membros do outro time, ele tem um tempo para perguntar, o outro membro do outro time tem um tempo para responder, tem réplica, e assim se desenvolve até que cada membro tenha feito uma pergunta e tenha dado uma resposta durante o debate. Então vocês vão ter que se preparar para o debate, formulando perguntas,
fazendo questionamentos para tentar, entre aspas, persuadir não só o seu adversário, como principalmente o tutor, de que a sua tese, de que o seu argumento é o argumento mais forte. Detalhe, o mais interessante disso, pessoal, é que muitas vezes você vai ter que defender uma posição que não necessariamente seria a sua. Que lá no seu íntimo talvez você nem concorde, mas no debate você vai ter que trazer argumentos para defender aquela ideia, mesmo que seja oposta à sua ideia pessoal sobre aquele caso. E é isso que enriquece o conhecimento na área do direito. Você conhecer as teses argumentativas, e são cada vez mais variadas no curso de direito ou na disciplina do direito, e é isso que torna tão rico o clube de argumentação. Terminadas essas fases de perguntas e respostas, nós teremos as alegações finais. Aquele segundo membro que não fez a apresentação fará o encerramento, defendendo o porquê da sua tese ou da sua antítese, o porquê do seu argumento, o porquê da sua posição. Ao final, os tutores vão dar feedbacks rápidos, dizendo, olha, atenção com o vício de linguagem, vocês utilizaram muito a figura da vacância, por exemplo, esse espaço, né, essa vacância na fala, precisa ser cuidada. É um vício de linguagem que nós temos, todos nós fazemos de maneira inconsciente, e quando a gente viu já está feito. Mais do que isso, repetição de termos. Olha, você usou muito né? Ou, por exemplo, viu? Eu tinha um vício de linguagem, não conto pra ninguém. Eu tinha um vício de linguagem, que era a palavra pois bem. Qualquer coisa eu ia falar, pois bem. Aí uma aluna, eu estava dando aula, ela falou assim, professor, o senhor já falou 18 vezes pois bem. Eu sei, não me recriminem, eu sei que não deveria, mas na maioria das vezes, involuntário mesmo. Principalmente quando a gente está numa sala de aula e que a gente está falando de assuntos que são obviamente previstos, mas com imprevistos, né? Uma pergunta que alguém faz, uma interação, uma dúvida, e é exatamente isso que é legal de dar aula. É comum, é normal. Mas nesses debates nós precisamos nos policiar. Primeiro porque o tempo é muito curto. Segundo porque a gente já está sendo alertado sobre isso desde a preparação. Então eles vão te dar esses feedbacks. Olha, você usou muito a palavra tal. Olha, a sua argumentação não trouxe pontos de apoios relevantes. Dizer o que a sua vizinha acha não é um argumento válido. Ah, minha vizinha fala aqui. Não, a sua vizinha não é conhecida. Você deve trazer uma jurisprudência, deve trazer um doutrinador, deve trazer um artigo de lei, deve trazer um cientista, mas não argumentos que, entre aspas, sequer possam ser refutados. Porque como debater com a sua vizinha se ela não está lá? Como debater com a sua vizinha se não sabemos qual a formação que ela tem? Quantos artigos ou livros ela já escreveu? Ok? Então o seu argumento precisa ter embasamento científico. E isso também vai ser pontuado pelos tutores que vão acompanhar vocês. Encerrados esses debates, todas essas avaliações, eu estou chamando de avaliação, não é atribuição de nota, tudo bem? Mas essas impressões serão colhidas pelos nossos tutores. E esses tutores vão, obviamente, nos encaminhar todas essas impressões. Dupla 1 do dia. Integrantes A e B. Vícios de linguagem. Força argumentativa. Estratégia de oratória. Estrutura de oratória. Então, tudo isso vai, obviamente, nos auxiliar na aplicação. Claro, nós vamos nos reunir semanalmente com os nossos tutores. Nós já fazemos isso regularmente. E, obviamente, é mais uma tarefa para nós, porque nós vamos debater sobre o desenvolvimento desses debates em duplas. Tá ok? Obviamente
que essa sistemática de funcionamento, né? Quanto tempo, como é que é a resposta, como é que é a pergunta, como é que é a resposta, como é que é a réplica, tudo isso já está desenhado, está no regulamento, que você pode verificar aí no AVA. Pode baixar, pode ter contigo sem nenhum problema. Ok? Muito bem. Então os debates orais serão mais ou menos formulados dessa forma. Uma questão que é importante, a sistemática de avaliação. Esse projeto integrador vai te dar uma nota, que inclusive pode ser utilizada e será utilizada em outras disciplinas. Então você precisa se dedicar a esse projeto. Não só porque é um projeto interessante que pode te trazer mais habilidades ou melhorar, aprofundar as suas habilidades, mas também porque ele vai conversar com outras disciplinas. Por isso, a estrutura sistemática de notas é a seguinte. Nós temos o projeto integrador valendo 8 pontos, ok? E o projeto de vida valendo 2 pontos. Voltando, projeto integrador valendo 8 pontos, projeto de vida valendo 2 pontos. Tá, ok, Fred, já entendi essa diferença. Juntando os dois, eu tenho a nota 10. Muito bem. Bom, obviamente, devo alertá-los de que essa pontuação é de até 8. É de até 2. Tudo bem? Não quer dizer que todo mundo vai tirar 8, que todo mundo vai tirar 2. A composição da nota chega, no máximo, a esse valor. Então, vamos lá. O primeiro critério para a pontuação no projeto integrador, este que vale 8 pontos, é a presença. Será computado até meio ponto a título de presença. Segundo, vídeos individuais. Os vídeos individuais que serão gravados na segunda fase valem até 1,5 ponto. Os vídeos individuais da segunda fase valem até 1,5 ponto. Fred, se eu não fizer, não tem a pontuação. Ok? Os relatórios de todas as atividades. Todas. Desde essa, porque eu vou passar uma atividade para vocês, que já está lá no AVA. Desde esta semana de relatório até a última semana de novembro, nós teremos relatórios semanais. E a somatória desses relatórios valerá até 1,5 ponto. Depois, as oficinas e os exercícios de fixação das oficinas, que começam já logo após a semana jurídica. Essas oficinas e os seus exercícios correlatos, as suas atividades, as suas propostas, valerão até 2 pontos. Depois, os debates em duplas valem também 2 pontos. Os critérios para alcançarem essas notas são todos pré-definidos, ok? Obviamente, principalmente nos debates orais, porque nós temos critérios de avaliação, como, por exemplo, domínio do conteúdo, postura, uso do tempo, vestimenta. Então, nós temos vários critérios que vão fazer com que você preencha essa pontuação de até 2 pontos. E, por último, relatório ou participação na final. Então, quem tiver na final não precisa fazer relatório. Quem não tiver na final vai fazer relatório. Vale até meio ponto este relatório final, vamos dizer assim. Ok? Lembrando, os relatórios que valem até 1,5 ponto são os relatórios de todas as atividades propostas, inclusive aquelas lá de novembro, aquelas atividades de aprofundamento. Tá ok? Então, a composição da nota do projeto integrador será feita desta maneira. Lá no projeto de vida, nós temos 1,5 ponto para relatórios das atividades de autoavaliação do projeto de vida e meio ponto para atividades da comunidade salesiana, que são desenvolvidas junto à pastoral. Então, essa composição dessas atividades somam a nota 10, ok? Faço votos de que a sua nota no semestre sejam 10. Isso vai ser sinal de que você se empenhou profundamente neste projeto.
Tá ok? Muito bem. Então, pessoal, eu imagino que com essas informações iniciais, o clube esteja apresentado a vocês com a sua estrutura essencial desse semestre e a partir de agora devemos trabalhar. Ou seja, aprofundar na oratória e na argumentação. Para isso, desde já está lá no AVA, já tem uma atividade. A atividade é, vocês vão verificar. Não precisa assistir o filme inteiro quem não quiser, ok? Provavelmente até já viram esse filme, mas eu quero que vocês vejam com um olhar diferente. Existe um filme muito antigo, em preto e branco. Ah, Fred, você vai fazer isso com a gente? Tá feito, já tá feito. Mas é muito interessante. O filme se chama 12 Homens e uma Sentença. Se passa diante de um júri em que há uma certa acusação, não vou dar spoiler, em que praticamente todo o corpo de jurados tem um pensamento. Pensa de uma forma. E um integrante desse corpo começa a debater com cada um desses outros integrantes do corpo de jurados, no sentido de, entre aspas, argumentar o seu ponto de vista sobre aquele caso. E vocês não acreditam. Sabe o que acontece ao final? Assistam para ver. Não vou contar. Qual é a atividade então, Fred? Bom, se você não quiser ver até o final, não assista. Embora seja antigo, embora seja em preto e branco, embora seja um parado no começo, é um filme extremamente rico a título de argumentação. Qual é a atividade? Vocês vão ver o trecho desse filme e vão o trecho inicial para entender, né, do que se trata, e escolher um dos debates que esse senhor tem isolado, porque todo mundo pensa de um jeito, ele pensa de outro. Vocês vão escolher uma pessoa com quem ele debate e vão relatar como ele consegue, entre aspas, convencer o outro do seu raciocínio, do seu ponto de vista. Que argumentos ele utilizou para convencer o seu interlocutor, ok? Essa fica então como nossa primeira atividade. Vocês vão responder essas perguntas, essa atividade já vai estar no AVA, e vocês vão responder e postar lá no AVA, na barra de tarefa, já vai funcionar como primeira atividade, ok? Fiquem tranquilos, vocês podem apresentar essa atividade só na semana da semana jurídica, tudo bem? Não precisa ser imediatamente. Eu vou deixar a possibilidade de vocês entregarem até a sexta-feira da semana jurídica, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por estarem aqui. Vocês não sabem como é fundamental saber que aí desse lado vocês estão com vontade, preparados, com fome de aprender, com fome de participar, porque isso nos move, isso nos leva adiante. Esse é um momento difícil, principalmente para nós professores, principalmente para professores salesianos, como nós, que temos uma proximidade grande com os nossos alunos e esse distanciamento é cruel para nós, é cruel. Mas vai passar. Então, como eu ainda não os conheço, muito prazer, eu sou o Fred e vou estar à disposição de vocês durante todo esse semestre para que a gente possa ter um bom proveito no clube de argumentação. Sucesso para vocês! Farei contato por meio dos representantes de sala e qualquer dúvida estarei à inteira disposição, eu e toda a equipe do Projeto Integrador. Um grande abraço a vocês, aproveitem o semestre com fôlego total, com ânimo total, para que a gente tenha os melhores resultados. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!